sejas meu universo, que sejas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. O contexto, aqueles que porventura não saibam o porquê, de uma maneira muito específica, de nós nos reunirmos aqui nessa noite em culto de ação de graças. É claro que toda a semana, todo domingo, é naturalmente um culto em ação de graças. Um culto em ação de graças foi o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Nós, como igreja, nos reunimos em atitude de gratidão por conta disso. Agora, além desse motivo que configura a reunião de cada domingo da Igreja de Jesus em qualquer lugar que ela esteja, nós temos, como Primeira Igreja Batista em Lagoinha, um motivo muito específico, que é a recuperação da saúde do pastor Juan. E falando de Primeira Igreja Batista em Lagoinha, falando de pastor Juan, esta é uma história muito afim de um com o outro, ou de uma com o outro. Há cerca de 9 anos atrás, nós fomos descobrindo, primeiro, nós fomos descobrindo que o Juan estava enfermo e não se sabia ainda o que era, só se percebia alguma coisa muito séria e via-se que o tempo estava passando, não se tinha diagnóstico e ele com cada vez maior dificuldade de se locomover. E numa reunião da Ordem de Pastores Batistas Gonçalenses, eu levei o assunto do Juan e aquilo virou motivo de oração de cada pastor de cada igreja de São Gonçalo. E naquela reunião estava o pastor Levi Fímulo, que era um dos pastores aqui na PIB de Lagoinha, e que trouxe essa informação ao pastor Everaldo, que era pastor presidente da igreja na época. E então, o pastor Everaldo foi me visitar, nós não nos conhecíamos, e me disse: a PIB de Lagoinha está orando pelo Juan. O Juan ainda fazia seminário, né? E pouco tempo depois ele me convidou para pregar aqui, foi quando eu conheci a igreja e fiquei sabendo que cada irmão, ao sair, nos cumprimentarmos na saída, cada irmão dizia: nós estamos orando pelo Juan. Já se vão aí perto de 8, 9 anos. E o diagnóstico que nós recebemos não era nada bom de se ouvir. Eu estava nessa consulta, estávamos eu, a Rose e o Juan. E a médica, a doutora Mirelle, médica lá da UFRJ, que foi minha contemporânea na PIB de São Gonçalo, ela disse o seguinte: pelos exames do Juan, o Juan andar hoje já é um milagre. Há cerca de 8 anos atrás. E a saúde do Juan piorou demasiadamente nesse tempo. A Giovana nasceu, que foi um alento muito grande, uma alegria para a família, mas as batalhas continuaram. E alguns dias, meses atrás, o Juan começou a perceber que não estava sentindo dores do jeito que sentia. A doença dele é uma doença reumática, que não tem cura, prognóstico de, quem sabe, até uma cadeira de rodas. E ele começou a perceber que não estava mais sentindo dores. E começou a perceber que estava andando melhor. E começou a perceber que estavam aparecendo músculos nele. A doença, vocês vão ver isso depois, a doença faz com que fibras musculares sejam transformadas em gordura. Sem fibra muscular, sem força. Sem força, sem locomoção.
havia movimentos com a perna que o Juan já não fazia mais. E a médica, quando ouviu isso dele, eu não estava mais sentindo dores, isso depois de um dos médicos dizer: eu não vou mais passar remédio para você, porque os remédios hoje fazem mais mal do que bem. Eles já não te ajudam mais, então eu não vou mais receitar remédio. A gente chegou no limite. Depois disso, então, ele relata para a médica dele o que estava acontecendo. Ela falou: eu quero ver você, então. E ele foi fazendo os exames, né? E ela ficou assim, assustada, porque ele estava recuperando força, ele estava com a locomoção muito melhor. E a última informação que eu tive, que o homem passou, é que nessa última consulta, depois de exames vistos, né, ela liberou para que ele faça academia agora, musculação. Então nós estamos aqui reunidos como igreja, e aqueles que aqui estão por causa de um laço afetivo, comigo, com o Juan, com a Rose e com a família. Nós estamos aqui para agradecer a Deus o que Ele tem feito com a vida do Juan. Então eu quero deixar muito claro que o culto que nós estamos prestando aqui hoje não é em homenagem ao Juan. Se o Juan for muito mencionado aqui, é para que clara fique a providência graciosa de Deus sobre a vida do Juan. O Juan hoje, e como deve ser, como sempre, é um pretexto para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado aqui nessa noite. Então, o Juan é a história para que se conte a grande história de que o nosso Deus é um Deus que ainda faz milagres. Eu quero também aproveitar e dar um testemunho, que aí é meu, é da minha família, é do Juan, da esposa do Juan, nesse tempo, que eu posso agradecer a Deus, é que quando ele esteve nesse momento tão difícil, em momento algum, nós murmuramos contra Deus. O que nós mais pedimos é que Deus nos enchesse de graça para atravessar esse tempo sem reclamar contra Deus. Por quê? A palavra de Deus nos diz que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Mas como entender que essa vontade é boa, perfeita e agradável, vendo o sofrimento de perto? Eu não sei explicar, eu só sei dizer. Eu pude experimentar, e nossa família pôde experimentar o cuidado de Deus em todo esse tempo. O nome do Senhor seja exaltado. Aqueles que foram contemporâneos comigo, na vida de São Gonçalo, lembram muito bem quando o pastor Mauro Israel esteve doente, quando diante da igreja, ele disse, que a igreja orava pela cura dele, ele disse: se eu for curado, vocês verão a glória de Deus. Se eu não for curado, eu verei a glória de Deus. Ele não foi curado, mas ele viu, ele está vendo, está usufruindo, gozando da glória de Deus. Nesse tempo, nós experimentamos de alguma forma a glória de Deus sobre a nossa vida. Eu não sei explicar, eu só sei testemunhar o que Ele fez conosco. Então, em atitude de adoração, nós vamos agradecer a Deus a vida do irmão nessa noite. E vamos louvar e agradecer o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Para que cada um aqui saiba. O nosso Senhor Jesus é poderoso. Ele morreu na cruz, mas ressuscitou. E está aqui. E está aqui conosco. Ele disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria presente. E Ele está aqui. Verdade, minha igreja? Amém? Amém. Nós vamos assistir vídeos, porque são testemunhos de pessoas que viram e conviveram com o Juan. O som. Enquanto isso, nós vamos abrir a nossa Bíblia
Já deu? Já deu? Já deu? Meus irmãos, uma boa noite para os irmãos, né? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador possa ser com cada um. O que falar do pastor Juan? Para começar, eu chamei ele de pastor. Não é nem falta de respeito, é porque a gente acaba criando uma intimidade com o tempo e você acaba chamando a pessoa de Juan, de Juanzinho, Juanito. Eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Juan para o seminário. Isso foi mais ou menos o que 2017 eu comecei o curso. E primeiro período da sala é sempre muito cheia. A sala é muito cheia, muito grande, muitos alunos. E muitas pessoas desistem do seminário logo no começo. Alguns porque entendem que não deveriam estar ali. Eu lembro que na primeira semana teve um rapaz que conversou comigo e ele estava pensando em trancar, porque o que ele queria, na verdade, era assim, alguém que dissesse o que é que Gênesis, as histórias de Gênesis, as histórias de Êxodo. Ele queria uma espécie de gente que fosse contar histórias da Bíblia para ele. E a proposta do seminário não é essa. E aí eu falei, ó, você está precisando de uma escola dominical, talvez um curso básico de teologia, o seminário não é interessante. Ele foi e largou. No início do curso muita gente vai embora, muita gente larga. As turmas são muito cheias, mas isso vai mudando com o tempo. E aí eu conheci o Juan Amaral, mesmo sobrenome que o meu, né? Juan Amaral. Juan Abreu do Amaral, né? Do Amaral Abreu, agora me fugiu. Tanto nome que a gente copia no trabalho. E durante o seminário, o pastor Juan tinha uma dificuldade muito grande de saúde. Eu lembro que em alguns semestres, em alguns momentos, ele chegava andando com bengala, com a bengala com a muleta dele, para apoiar, às vezes com mais de uma muleta, e às vezes ele não ia. E a saúde dele foi deteriorando, ao ponto dele não conseguir mais ir assistir às aulas. E ficou num ponto tão grave que ele não conseguia assistir em casa. A gente gravava as aulas para ele, a gente filmava as aulas, eu gravava o áudio, mandava para ele, mas ele não conseguia ouvir um áudio em casa, porque tomava alguns remédios pesados, e remédios de ser droga, com sono, e o pessoal não consegue ficar ouvindo o áudio. Foi muito difícil, mas o Juan sempre teve muita garra, muita força de vontade, muita dos céus, e ele persistiu no seminário, e curiosamente muitos alunos foram sendo reprovados e ele não, e os professores não arregavam não. Eu tenho até um amigo que reclamava, dizia que faltava um pouco de amor dos professores do seminário, mas não era o caso não, é porque você precisa, existe um zelo ali pelos alunos, né, pelo que vai se aprender, porque são alunos que não serão pastores, vão guiar igrejas. E não facilitaram por Juan não, mas ele aprendeu e ele conseguiu se formar. E mais importante do que isso, eu criei um carinho, uma amizade que eu tenho pelo Juan muito grande. Eu gosto do Juan. O Juan, para mim, é como se fosse um irmão. A gente começou ali no primeiro momento, um ajudando o outro, e depois foi surgindo essa amizade, e a gente conversava muito sobre a Bíblia, muito mesmo. Ainda hoje eu converso bastante com o Juan, nem tanto assim, porque mais agora para o WhatsApp, mas a gente sempre conversava muito no seminário, quando ele ia, às vezes até quando ele não ia, por mensagem, por ligação, sobre a Bíblia, sobre assuntos da Bíblia, sobre algumas polêmicas, a opinião de um, a opinião do outro. Às vezes eu mudava de opinião, às vezes ele mudava de opinião, às vezes os dois mudavam de opinião, às vezes a gente não tinha opinião sobre alguns assuntos, mas foi um momento muito gostoso de crescimento espiritual e também de crescimento como irmãos. Nós lemos a Bíblia juntos mais de uma vez, nós temos um grupo de leitura bíblica até hoje, a gente lê a Bíblia junto, até hoje eu, Juan, um outro colega nosso, o Dejaí, que está morando lá no sul do país, e a gente tem lido a Bíblia junto e tem sido importante. E eu vou dizer, meus irmãos, que se eu estou aqui hoje de pé, diante do Senhor, com esposa, com filho, em parte eu devo isso ao apoio que o Juan tem ligado, como amigo, como um ouvido para ouvir os momentos de dificuldade, momentos de dor, momentos de queixa. É muito importante a gente ter um amigo, é muito importante a gente ter um companheiro, sabe? Quem é casado tem um cônjuge, mas às vezes a gente precisa de alguém de fora
sabe? Um amigo de fora, alguém que não está envolvido ali com você, que está envolvido com o seu ministério, alguém para te ouvir, para te aconselhar. E o Juan tem sido essa pessoa. Eu sou muito grato a Deus pela vida do Juan e a felicidade imensa de poder estar participando aqui nesse culto, mesmo que remotamente, e ver essa vitória na vida do Juan. Eu tive a oportunidade de ver um vídeo do Juan correndo, carregando a Giovana. Eu disse, meu Deus, Juan tinha dificuldade de sair do carro para o templo, está correndo, segurando a Giovana. É o poder de Deus. Deus é grande, Deus ainda cura, Deus ainda faz milagres. A gente nunca sabe, né? Quando o Senhor vai atender nossa oração com a cruz, a gente ora e fala, Senhor, tem misericórdia, cura, Pai, cura, mas cumpre a tua vontade, faz o que tu achar melhor. E que bênção quando a nossa oração está alinhada com a vontade de Deus. Que bênção quando o nosso sonho é o sonho de Deus. E hoje nós estamos indo para a glória do Senhor. O Juan com a saúde restaurada, o Juan bem, o Juan firme. Isso é uma alegria muito grande. Deixa eu dar uma adenda aqui também, dizer que a minha esposa tem muito carinho pela esposa do Juan. E é muito legal quando as famílias se entrelaçam. Eu gosto muito do Juan e da Jennifer. A Monique gosta muito também depois, acaba tendo mais afinidade com a Jennifer. E não vou dizer que o Joelzinho gosta muito da Giovana, porque é muito pequenininho, mas a gente ama essa família. Ama o Juan, ama seu pai, sua mãe, seus irmãos, e ama essa igreja maravilhosa. Os irmãos, eu poderia ficar 15 minutos falando aqui, devaneando, pensando no Juan, no carinho que eu tenho dele. Queria poder estar presente para abraçar ele, para participar do corpo, não posso, mas que Deus vos abençoe, Deus dê sabedoria para você, irmão. Use com sabedoria a saúde que Deus está te dando. Use com sabedoria. Eu, quando era mais novo, tive uma doença que quase me leva. Eu quase morro. E fiquei muito mal mesmo, à beira da morte. Os médicos me mandaram para casa para eu morrer em casa. E o Senhor me curou. Uma irmã foi em casa orar por mim. E através dela o Senhor me curou. E o Senhor nos falou naquele dia que aquela era uma enfermidade para a morte, mas que o Senhor estava me dando uma nova vida. E essa pergunta ela sempre me incomodou. Deus me deu uma nova vida, o que é que eu vou fazer com ela? Deus está te dando uma nova vida. Deus está te dando saúde, força. O que você vai fazer com essa saúde? Use ela em prol do reino de Deus. E agora eu falo para você, não é que meu avó, são os irmãos da igreja, meus irmãos, usem aquilo que Deus deu para vocês, como na parábola das minas, lá em Lucas, eu acho que é 17. Usem as minas, a mina que Deus deu a vocês, usem a saúde, usem o seu corpo, usem tudo que vocês têm para a glória de Deus. Ajuntem tesouros, não onde o ladrão rouba, mas onde a traça e a ferrugem não alcançam. Juntem tesouros eternos. Meus amados, fiquem todos com Deus. Juan, fique com Deus, seja um bom menino e amigo de Jesus. Um beijo, meus irmãos, fiquem na paz. Pastor Adriel foi membro aqui de nossa igreja durante um tempo. De ter a oportunidade de te mandar um abraço aqui e dizer que estou muito feliz, Juan, de saber que você se recuperou e cada dia mais se recupera mais. Foram longas datas que passamos ao seu lado, vendo o quanto era difícil. O quanto era difícil chegar ao seminário, o quanto era difícil para você fazer suas tarefas. E nós três, Juan, Adriel e eu, nos juntamos no WhatsApp e começamos uma nova batalha com você. Te acompanhando, orando por você, orando pelas nossas famílias. E o mais gostoso é que isso dura até hoje. Até hoje eu tenho o prazer de compartilhar a minha vida com vocês comigo, Adriel com a gente. E mesmo longe, nós estamos sempre juntos, como irmãos que nasceram dentro da mesma casa. Eu sinto você meu irmão. Eu estou muito feliz de saber que você se recuperou. E não vejo a hora de poder estar aí, pertinho de você, e poder te dar um abraço. Assim que se abraçaram, aqui de Santa Catarina, de Busco, por esse teu amigo que te ama de coração. Forte abraço, irmão. Parabéns. Esse é um colega também do Juan, que experimentou caminhar com todas as dificuldades dos 4 anos de seminário junto do Juan. A palavra de Deus diz em Filipenses 4, de 4 em diante: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos.
Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso entendimento. Porque também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, aceita o nosso culto e a nossa adoração. Nós nos reunimos aqui, mencionaremos o João o tempo todo, mas simplesmente mencionaremos o seu nome para exaltar o teu nome, ó Senhor. Nós reconhecemos, não fora o Senhor, não estaríamos reunidos aqui com esse objetivo de engrandecer o teu nome pelo fato de estares a restaurar a saúde do Juan. Teríamos muitos outros, mas o Juan é, sem dúvida, mais um motivo de ação de graças diante do Senhor. Aceite o nosso culto e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Pastor Juan, que Deus continue cuidando do irmão, abençoando, guardando a cada dia. Olá, meu querido Luan. Quando eu fiquei sabendo que você foi curado, meu coração se encheu de alegria e eu louvei o nome de Deus por isso. Eu vi você muitas vezes chegando no seminário de Niterói com muita dificuldade, mas mesmo assim, você enfrentou toda a adversidade, se empenhando em concluir os seus estudos para que você pudesse servir a Deus da maneira que Ele deseja. Parabéns pela sua dedicação,
Que Deus seja louvado por tudo que Ele tem feito na sua vida. Que você continue dedicando a sua vida a Ele. Olá, família Lagoinha. Olá, família Quintanilha. Todos os irmãos e amigos estão juntos nessa celebração com a alegria do Senhor e a nossa força, que tem cuidado de todos nós e nesses últimos tempos tem colocado a sua mão de modo especial na vida do Juan. Deus tem usado os recursos de que a medicina dispõe, Deus tem usado os seus próprios recursos que nenhum de nós dispõe para abençoar especificamente, especialmente, grandemente a vida do Juan. Nos emocionamos aqui em casa quando recebemos um vídeo com o Juan carregando a sua filhinha, correndo ao redor do seu quintal, brincando com seus queridos. E nós nos lembramos de que Deus é um Deus de milagres ainda hoje. Deus sempre realiza milagres. Deus sempre cuida dos seus. De um modo especial, tem cuidado do Juan nestes últimos dias. Nós nos alegramos extremamente, nós nos unimos a vocês nesse ponto de alegria, celebração e louvor ao Senhor por aquilo que Ele tem feito na vida do Juan. Que Deus continue abençoando a todos, um beijão de todos vocês aí. Um forte abraço e, como eu sempre digo, sejam bons meninos, amigos de Jesus. Esses dois foram professores do Juan. Tá? Olá, Juan, na Igreja Batista de Lagoinha, São Gonçalo. Meu nome é Mireia, eu sou médica e muito triste de todos vocês. Eu participei desse processo de restauração que o Senhor conduziu na vida do Juan. E é uma alegria poder estar aqui me juntando a essa igreja para render graças ao Senhor pela restauração da sua vida, das funções das suas pernas, né? E eu quero deixar essa palavra para você, que está no livro de Ageu.
versículos 18 e 19. Capítulo 2, versículos 18 e 19. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai essas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas, desde este dia, vos abençoarei. E você, irmão, esteve diante desse quadro. Esteve diante de uma biópsia, que dizia que essa musculatura havia sido substituída totalmente por gordura. E, portanto, está diante de um quadro irreversível. Mas aprove ao Senhor, estendeu o seu favor, e as coisas mudaram. E essa promessa de mudança, desde este dia, é uma verdade na vida do crente, assim como é uma verdade na sua vida também. E segue com mais promessa. No versículo 20 em diante, segue a palavra do Senhor a Zorobabel, que eu vou substituir por Juan, filho de Vladimir. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, no 24º dia do mês, dizendo: fala a Juan, governador de Judá. Farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Juan, filho de Vladimir, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. E o Senhor te escolheu para grandes coisas. E de agora em diante começa uma nova história de profunda aliança que você já tinha, mas uma nova história com Deus, sua com Deus. Por mais profunda que tenha sido até aqui, de agora em diante, é um novo patamar de vida para você, para sua família, para sua igreja. Tenho certeza de que o Senhor tem grandes bênçãos estocadas no celeiro para você. E esse é o meu desejo, essa é a minha oração, que você aproveite e saiba discernir as bênçãos do Senhor e multiplicá-las na sua igreja, na sua família e em todas as áreas da sua vida. Tá bom? Conte comigo para que eu puder contribuir e que Deus te abençoe. Essa é a doutora Mirelle, nossa irmã em Cristo, médica do Juan. Ela foi quem descobriu e deu o diagnóstico da enfermidade do Juan. Boa noite, igreja. Com certeza, cada um de nós sabemos, né, que é o Senhor quem tem conduzido com a sua mão a vida do Juan, do pastor Juan. E Ele tem conduzido a vida de cada um de nós. Cada um de nós aqui temos as nossas dificuldades e isso nós conhecemos muito bem. Então, que nós possamos meditar nessa música que eu estou cantando e eu creio que, assim como ela tocou o meu coração, eu creio que ela tocará o coração do pastor também. Se não fosse Deus, não sei o que teria acontecido. Confesso, já teria desistido. É até difícil de imaginar. Se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui. Eu não teria forças para seguir. Dias ruins eu tive que enfrentar. Doeu demais quando
eu ouvi, esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinho, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu que te sustento e te ajudo. Sou eu o mesmo Deus e nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pela mão e te ajudo a avançar. É meu tempo certo de fazer. É meu tempo de te responder. Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade e de poder. É a minha mão que abre e fecha. É a minha mão que leva e traz. Com uma palavra eu mudo a história e faço da guerra um tempo de paz. É a minha mão que está te guiando. É a minha mão que vai te guardando. É a potente mão de Deus em todo tempo está no comando. Queria reconhecer aqueles que nos visitam, e não são poucos, né? Nós estamos felizes em receber cada um de vocês. Alguns têm uma história conosco mais antiga, outros talvez mais recente, mas a alegria em receber a todos é a mesma. Para nós é uma honraria, né? Nós, e aí eu falo como igreja, PIB de Lagoinha, como família do pastor Luan, né? Nós estamos muito ligados. Eu queria que os visitantes então ficassem de pé por um momento. Eu não vou ousar ler a relação de nomes, porque eu ficaria muito tempo aqui. Então, por favor, aqueles que nos visitam, fiquem de pé. São amigos, são pessoas que nos conhecem já há bom tempo. Enfim, cada um leve consigo o nosso abraço, a nossa gratidão, né? Leve com todo carinho esse tempo que nós nos reunimos aqui nessa noite para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Que o nome do Juan não seja em momento algum mais importante nessa noite, mas em nome de Jesus. Como disse logo no início, o nome do Juan é só pretexto para dizer o quanto Deus é bom e cuida de nós. Muito obrigado, né? Pode assentar, fique à vontade, que Deus abençoe a cada um de vocês. Enquanto nós vamos já assistir o vídeo 4, eu quero rapidamente, enquanto o Leão se prepara lá, ler o Salmo 116. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me perdido, achava-me prostrado, e Ele me salvou. Amém? Heron. Esses vídeos são de pessoas que gostariam de estar conosco aqui, mas não podiam. Tudo bom? Estamos com saudade de todos vocês. Estamos gravando esse vídeo, estou gravando esse vídeo. Vou deixar uma pequena reflexão para a gente, né? Uma mensagem de gratidão também. Hoje nós estamos levantando vozes de gratidão a Deus, para glorificar o nome de Deus, pelo estabelecimento da saúde do meu irmão. Foi em meio a dor, medo, incertezas,
principalmente dos meus pais, né? E eu, meu irmão, da gente. Mas a gente escolheu confiar em Deus, né? Ter fé em Deus. Deus seja rico em misericórdia e ouvir o nosso clamor, de meu irmão para a saúde restabelecida, caminhando, né? Caminhamos aqui 8 quilômetros, 12 quilômetros, até correr, tem que correr, levamos glória no quintal de casa. E contemplar isso é maravilhoso, maravilhoso. Contemplar esse milagre, porque é um milagre. O estabelecimento da saúde dele é testemunho vivo. Deus cura, Deus restaura, Deus faz o impossível acontecer. E isso que está acontecendo na vida dele, segundo a medicina, é impossível. Mas eu sou testemunha ocular que o impossível aconteceu. Jogamos bola, corremos, caminhamos, e isso foi maravilhoso. E lá em Êxodo 15:26 diz: eu sou o Senhor que te sara. Deus sara, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma. Seguimos firmes na certeza de que foi o novo Senhor que sustentou, cuidou e trouxe vida nova de vida, trouxe restabelecimento da saúde. Que essa vitória do meu irmão fortaleça a nossa fé e sirva para anunciar que Jesus continua operando milagres. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Deus abençoe todos vocês. Se Deus quiser, em breve estaremos juntos. Todos tenham um bom culto. E glorifiquem a Deus. Glorifiquem a Deus porque Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe todos. Um abraço da família Branco Abreu, aqui direto de Pérola do Paraná. Deus abençoe a todos. Amém? Podemos passar para igreja. Que saudade que a gente está de vocês. A gente de alguma forma aqui participar do culto do Juan, culto de ação de graças, né, pela vida do Juan. Então, passar abençoando sua vida, Juan, e a vida de cada um dos irmãos. Que seja o universo, não quero dar-te som. Oi, igreja! Estamos aqui hoje, estamos com saudades de cada um de vocês e de alguma forma queremos participar, né, da ministração de graças pela vida do Juan e que o Senhor possa abençoar cada dia mais a vida de cada um de vocês e do Juan. Um beijo! Seja seu universo. Oi, igreja, boa noite. O Senhor passa a volta para abençoar cada dia mais, com saúde. Nós estamos com muita saudade de cada um de vocês. Seja seu universo, quero dar-te só um pouco do meu tempo. Quero dar-te um dia apenas da semana. Seja seu universo, quero dar-te as palavras como boca. Quero que saiam de luta de bênçãos da minha boca. Que seja seu universo, que seja tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e
Momentos importantes, a gente gosta perto da gente de pessoas importantes, pessoas que marcaram a nossa vida, pessoas que fazem diferença na nossa vida. E eu estou vendo todos vocês aqui que de alguma forma marcaram a minha vida, a vida de minha família. E o pastor Fernando César é um desses que tem marcado a nossa vida. Nós temos uma amizade de mais de 40 anos. Né? Mais de 40 anos. Embora não pareça, né? Mas, nós somos jovens, né? Nós somos amigos há mais de 40 anos. E o Fernando tem sido para mim uma referência. E ele sabe disso, ele é o meu pastor. Né? E é não só o meu, mas pastor de muitos aqui. É isso? De muitos aqui. E nós fizemos questão de convidar para participar conosco dessa celebração. E ele trouxe consigo a sua congregação. Eles já estiveram de pé, os irmãos, né, lá de Itaboraí. Como é o nome do local? A igreja Outeiro das Pedras. Né? Então, essa congregação está aqui junto com o pastor Fernando. E vocês gostariam que ficassem de pé de novo, só para saber, para vocês conhecerem algumas das ovelhas do pastor Fernando. Né? Está lá atrás a Débora, está lá atrás a Sara, o Davi não veio, né? São a Débora, a esposa do Fernando, a Sara, a filha, né? E faltou o Davi, tem a netinha também, né? Mas enfim, é uma alegria para nós receber vocês aqui, deixarem o lugar de vocês, a congregação que vocês para estarem conosco aqui. Que Deus abençoe. Pastor Fernando. Queridos, como o Vlad falou, o pastor Vladimir falou, viemos como congregação participar desse momento. Momento de gratidão, momento de louvor ao Senhor. Nós nos alegramos, nós nos emocionamos quando soubemos desse milagre na vida do Juan, quando assistimos aqueles vídeos, foi muito emocionante. E conversamos com a nossa congregação porque entendemos que seria muito importante estarmos aqui nesse culto para agradecermos a esse Senhor, como já foi falado, Ele que cura, Ele que levanta, Ele que transforma. E nós queremos a Ele nesse momento agora, cantando, exaltá-lo como o Deus maravilhoso, o Deus bondoso e amoroso que cuida de nós e que muitas vezes faz coisas extraordinárias. Então, essa família é uma família que a gente já caminha junto há muitos anos. Conheço o Vladimir desde pequenininho. Adolescente, ele junior, ele é criança, e nós vamos caminhando, uma família preciosa, alvinegra. Né? Poxa, muito bom estar aqui, e nós queremos assim declarar ao Senhor que nós o amamos, e que muitas vezes a gente não entende coisas na nossa vida que acontecem, mas uma coisa é certa, o Senhor sempre está conosco.
Eu creio que uma das mais preciosas promessas que Jesus fez quando passou por aqui: eu estou com vocês todos os dias. Amém? Nas horas difíceis, de perplexidade, de dor, de aperto, de aflição, nas horas de alegria, de vitória, de triunfo, de bênção, o Senhor está conosco. E a Ele merece o louvor, porque Ele falou que a gente teria vários tipos de situações aqui, mas estaria sempre conosco nos assistindo. Glória a Deus. Ele é bom demais. Todo mundo que me conhece sabe que quando me pedem para dirigir um tempo de louvor, sabe que vai vir um baú, né? Então, esse cântico eu senti no coração, desejo cantar. Deus é bom demais. Deus é bom, a sua misericórdia, a sua bondade dura para sempre. Então, um cântico antigo, como eu, né? Então nós vamos cantar. Eu acredito que uma boa parte aqui sai desse louvor. Então, cante conosco, vamos louvar o Senhor, reconhecendo o seu nome. Deus é bom. Deus atua em favor daqueles que o temem. Deus opera na vida daqueles que buscam. Quando eu canto esse louvor que nós vamos cantar aqui agora, a bondade de Deus, eu lembro do Salmo 23. A bondade do Senhor nos acompanha. Constantemente Deus tem expressado, manifestado a sua bondade nas nossas vidas. Amém? Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Só mais um louvor. Meu tributo nós não vamos cantar, mas esse cântico, esse hino, ele fala de dar graças ao Senhor pelo seu amor revelado em Cristo Jesus na cruz. Vamos dar glórias a Ele por isso, porque essa é e foi a maior expressão da bondade de Deus na nossa vida. Na vida do Juan, na minha vida, do pastor Vladimir, da Rose, né, do Natan, da Jennifer, da Cecília, não é isso? Do Natan, a Érica, toda a família. Deus manifesta a sua bondade, mas a maior expressão
Não são milagres de cura apenas, não são os favores, os bens materiais, mas o maior benefício, a maior expressão da vontade e amor de Deus foi Jesus ter descido, morrido por nós, ressuscitado para que vivamos em novidade de vida, para que tivéssemos seu Espírito e um dia estarmos na sua presença na eternidade. Amém? Então, por que a gente fica preocupado? Nós podemos entregar as causas do Senhor, porque está sempre conosco, cuidando. Mesmo nas horas difíceis, temos que crer e confiar. Estou falando isso para mim. Por que a gente fica tão aflito com essas situações? Temos que confiar que o Senhor está cuidando, está no controle. Temos que descansar, como nós cantamos no início, descansar no Senhor, nos seus cuidados. Senhor, nós te agradecemos de coração por estarmos juntos aqui, reconhecendo os feitos do Senhor, a vida do Juan, da Gênesis, da Giovana, de todos os queridos, seus pais, seu irmão, cunhada, sobrinha. Recebe o louvor do nosso coração, Pai, porque sabemos que foi graça do Senhor na vida dele, tem sido graça. O Senhor tem manifestado essa tua bondade na vida dele. Nós te agradecemos de coração, te exaltamos de coração. E, acima de tudo, reconhecemos, Pai, que o maior milagre que o Senhor fez por nós foi através de Jesus, na cruz, na ressurreição. Ó Deus, nós só estamos aqui por isso, por causa de Jesus, pelo seu amor, pela sua graça. Ó Deus, por que tantas vezes perdemos a paz, ficamos inseguros, confusos? Ensina-nos a caminhar por fé, com alegria, com esperança em Ti, a colocarmos nossos fardos aos pés do Senhor. Leva para a gente, Senhor, e saímos daqui totalmente leves e livres, por sabermos que o Senhor está no controle de tudo e de todos. Recebe o nosso louvor, nós oramos agradecidos por Jesus. Amém. Podem sentar. Nós havíamos planejado que neste tempo agora, na meditação da palavra, estaria conosco a doutora Mirella, mas ela não pôde vir, então mandou aquele vídeo de saudação e abraço e conselho também do pastor Juan, mas nós, de qualquer maneira, vamos parar para meditar na palavra de Deus. Afinal de contas, o culto público, ele acontece sempre em torno da palavra. A palavra é o momento que é o ápice do culto, que é onde nós vamos meditar naquilo que o Senhor pensou para nós. E eu digo isso porque é exatamente assim. Mas como assim pensou para nós? Sim, pensou para nós hoje. Porque nós, nem mesmo nós, sabíamos que estaríamos hoje aqui com esse motivo que temos. E nem sequer sabíamos qual texto leríamos, qual música ou quais músicas cantaríamos, nós não sabíamos de nada. Mas tudo já estava na agenda de Deus. Se você está aqui, talvez você não haja parado para pensar que só está porque Deus permitiu que você estivesse. E se permitiu,
é porque algo Ele tem para falar a você nessa noite. E eu quero convidar você a não desperdiçar essa oportunidade. Não deixe de ouvir aquilo que Deus planejou falar para você. Ele poderia agarrar você à força e fazer com que você ouvisse, mas esse Deus é um cavalheiro. E Ele quer conquistar a sua atenção com a voz suave de seu Espírito, o Espírito Santo do Senhor. Ouça a voz de Deus exatamente agora. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou, como fazemos hoje, acessar a Bíblia através do seu celular. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11 em diante. O Verão vai projetar aí também, você pode acompanhar a leitura através da projeção. Lucas 17, de 11 em diante. O texto diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Será que você pode baixar a sua cabeça agora, fechar os seus olhos e dizer para Deus assim: já que eu estou aqui, ajuda-me a te ouvir. Senhor, nós abrimos a tua palavra, podemos lê-la e agora meditaremos nela. Que teu Espírito fale ao nosso coração, ao nosso entendimento, no nome de Jesus. Amém. Esta é uma passagem muito conhecida por muitos. E algumas coisas eu gostaria de destacar aqui exatamente agora. Primeiro, já versículo 11. Primeiro versículo que lemos: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Samaria era a terra dos samaritanos. E os samaritanos não eram muito queridos dos judeus. Aliás, os samaritanos não eram nada queridos dos judeus. Eles se davam tão bem que os judeus costumavam chamá-los de cães imundos. Por quê? Os samaritanos faziam parte das 10 tribos do norte que se envolveram com as nações que foram conquistando a terra, toda a terra do povo de Israel. E eles foram se casando, ao invés de cumprindo a lei, deveriam fazer casando somente entre eles. Eles começaram a se casar, se misturar e adotar para si outros deuses. E se eu pudesse escrever agora, eu escreveria deuses com D minúsculo, porque Deus com D maiúsculo, só um Criador dos céus e da terra, o Deus que nós conhecemos, que fez tudo o que podemos tocar, e até mesmo aquilo que não podemos tocar, aquele que é exatamente o Criador do universo autoexistente, eterno, e que, sendo tão grandioso, inexplicavelmente se interessou por mim e por você. A esse Deus é que nós servimos, adoramos, exaltamos, e exatamente isso que estamos fazendo aqui hoje à noite, reconhecendo o seu poder sobre a vida do Juan e sobre a vida de cada um de nós. Talvez você não haja se dado conta de que, se você está aqui, só está porque Deus
que é o Criador, também é o sustentador da vida e tem sustentado a sua vida até agora. Então você está aqui, dê graças a Deus por isso, Deus seja glorificado por isso. E esse Deus resolveu invadir a história da humanidade para consertar a nossa história, porque nós estragamos a própria história. Lá no princípio, quando Adão desobedece o Senhor e come do fruto proibido, o fruto da distinção entre o bem e o mal, conhece o pecado, experimentou então desde lá o que seria a morte, e ela nos alcançou. Mas Jesus, sendo o próprio Deus, veio resolver essa nossa história para morrer a morte que nós deveríamos morrer. Esse Jesus veio para pagar o salário do pecado, morrendo, quitando a nossa dívida, morreu no nosso lugar. Esse Jesus, sendo o próprio Deus, se limita e começa, então, depois de nascido, crescido, ele começa a desempenhar o seu curto ministério de 3 anos. E aqui ele vai passar na aldeia dos samaritanos, o lugar desprezado pelos judeus, o lugar onde moravam os cães, os imundos, aqueles com quem eles não queriam nem papo, nem conversa. E Jesus passa ali, não é à toa. Ele queria ensinar uma coisa. Não há quem não seja alvo do amor de Deus. Não há quem não seja objeto da salvação de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ao passar pela aldeia dos samaritanos, Jesus vai ensinar aos judeus, e vai ensinar a mim e a você, numa circunstância diferente, que não há quem ele não queira abraçar e queira salvar. Ao passar naquela aldeia, a aldeia dos samaritanos, alguém que era desprezado, a gente pode então trazer para a realidade da gente que alguém que a gente acha que não merece que Deus o ame, Deus nos ensina: eu o amo, sim. Nós que muitas vezes somos membros de igreja, costumamos ser juízes e queremos muitas vezes dizer quem Deus deve salvar e alcançar com seu amor ou não. Ao passar pela aldeia dos samaritanos, Jesus diz: eu não excluo ninguém. Eu não evito ninguém. Eu não acho ninguém pior que ninguém. Eu amo a todos e vim resgatar a todos. Talvez, de tanto ouvir aquilo dos judeus, a autoestima dos samaritanos estivesse lá embaixo. Muito grande. Mas Jesus, um judeu, amou alguém que talvez com a sua própria autoestima lá embaixo dissesse: eu não sou alvo do amor de Deus. Mas ao passar por ali, Jesus mostra: eu vim trazer salvação a este lugar. Ele passa por ali, não é à toa, e quer ensinar muita coisa para cada um de nós, e quer ensinar a você. Você, seja quem for, seja o seu relacionamento com Deus qual for, sinta-se você como se sentir. Sinta-se você digno ou não do amor de Deus, da compaixão de Deus. Viva você a vida que viver. Aqui, ao passar pelos samaritanos, Jesus está trazendo uma palavra para você que é de ânimo e de verdade. Não se exclua, porque eu não excluí você. Eu amo você. Eu vim resgatar você. Mas ao continuar o texto, a gente vê entrar na aldeia, saíram-me ao encontro 10 leprosos.
E aí essa história começa a ficar mais próxima do que nós estamos vivendo hoje. Ele sai ao encontro de 10 leprosos. Bem, ele está passando a aldeia dos samaritanos, a aldeia daqueles que eram chamados de cães, imundos e desprezados, e saem ao encontro de Jesus 10 leprosos, que eram chamados de quê? De imundos. Ninguém podia tocar num leproso. Seria contaminado. Ninguém podia tocar. E veja, no meio de uma aldeia de imundos, imundos correm até Jesus e pedem misericórdia a Ele. O que a gente pode observar aqui? O mais imundo entre os imundos seria algo do amor e da misericórdia de Jesus. Isso é para ficar claro? Ninguém mesmo, ninguém, de jeito algum, sem nenhuma possibilidade, será excluído do amor de Jesus. Ou seja, todos nós podemos estar dentro. Mas algumas coisas a gente precisa observar. Ao entrar na aldeia, saíram um encontro 10 leprosos que ficaram de longe e gritaram dizendo: Mestre, tem compaixão de nós. Ficaram de longe, porque pela lei eles tinham de guardar uma distância para falar com alguém que fosse são, porque senão eles poderiam tornar imundos, contaminados aqueles que estivessem perto deles. Eles não poderiam, eles não conviviam com a sociedade, eles eram obrigados a viver do lado de fora da cidade, fora dos muros da cidade. Vejam, que pessoas eram aquelas? Isoladas da família, isoladas dos amigos, isoladas do convívio social, pessoas que estavam ali sofridas, com autoestima lá embaixo, pessoas excluídas, pessoas que não se sentiam amadas nem cuidadas. E exatamente essas pessoas é que vão até Jesus. E Jesus vai se mostrar um especialista em pessoas com crise. Jesus vai se mostrar um especialista com pessoas com autoestima destruída. Jesus vai se mostrar um especialista com gente que sente dor, que se sente angustiada, gente que se sente discriminada, gente que se sente desamparada. Então, se houver alguém aqui com algum desses perfis, saiba que Jesus é especialista em cuidar de você. Aliás, Ele é tão especialista que Ele cuidou de mim. Ele é tão especialista que Ele tem cuidado de nós. Jesus, então, vê aquela gente, ficaram de longe, tiveram de gritar. Sim, pela lei tinham que gritar. E vejam como é que eles chamam Jesus de Mestre. Mestre. Mestre, tem compaixão de nós. E ao vê-los, Jesus disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. É um detalhe importante aqui. Jesus não desviou o seu olhar daquele que o chamava pedindo ajuda. Jesus jamais desviará o seu olhar quando você precisar dele. E jamais. Aquela gente estava sofrida, discriminada. Imagine a autoestima. Eles olhavam para o corpo definhando, despedaçando. Eles sentiam dores, aflições, mau cheiro. Por conta disso, tinham que ficar longe do convívio das pessoas. Mas Jesus não se esquiva, Jesus os encara. Quando a gente vai para a história de Gênesis, ao perceberem, depois de haver comido do fruto da distinção entre o bem e o mal, ao perceberem que estavam nus, eles tiveram vergonha, tiveram medo, se esconderam de Deus, porque todos os dias, no finalzinho da tarde, Deus batia um papo com eles. Agora, eles se escondem de Deus.
Porque o pecado faz com que a gente se esconda de Deus. O pecado faz com que a gente desvie o olhar de Deus. Mas o que fez Deus? Continuou a sua visita. Os homens, Adão e Eva, se esconderam de Deus, mas Deus não se escondeu de Adão e Eva mesmo por causa do pecado. Jesus não se escondeu dos leprosos mesmo por causa da sua contaminação, por causa da sua doença, por causa do seu mau cheiro, por causa da sua apresentação física terrível, tenebrosa. Jesus os encara de frente. Jesus olha para eles. Jesus os vê, os enxerga e mais, Jesus age. O que Jesus faz? Vocês olham, vamos lá e se mostrem aos sacerdotes. E o que o texto diz? Que enquanto iam, foram curados. E aí a gente percebe, né? Jesus nos encara e Jesus age. Vão aos sacerdotes. E ao irem, são purificados, são transformados, são curados. De onde a gente precisa aprender que a obediência é fundamental na nossa relação com Deus. Fundamental. O que Jesus disse quando quis falar do amor em relação a Ele? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e os obedece, e os cumpre, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. É isso que acontece. E é isso que aconteceu. Enquanto iam, foram curados, foram purificados. Não adianta clamar por Jesus, ter a atenção de Jesus, ouvir as instruções de Jesus, mas não dar ouvidos às suas instruções. Só foram curados porque obedeceram. Talvez haja gente aqui que precise de cura. Eu não sei se é a mesma cura que o Juan precisou. Talvez haja gente que precise de cura de traumas emocionais, relacionamentos que precisam ser curados. Talvez haja gente que tenha uma necessidade de rever e ter revista a sua própria autoestima. Eu não sei, eu precisaria ficar aqui a noite inteira, não alcançaria as necessidades que talvez nós tenhamos aqui e que tanta gente por aí tem. Mas eu quero dizer uma coisa a você de maneira muito simples. Jesus tem poder para curar você. Se você clamar por Ele, eu posso garantir que Ele vai olhar para você. Ele vai prestar atenção em você e vai agir. Ele vai agir. Agora, obedeça. Faça o que Ele quer que você faça. O texto ainda continua. Foram curados, foram purificados enquanto iam. E o versículo 15 diz: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Quantos procuraram Jesus? 10. Quantos voltaram? 1. Agora, por isso que nós queríamos nos reunir aqui hoje numa atitude de ação de graças, porque nós queríamos experimentar também aquilo que experimentou esse homem que voltou. Eu não sei se você voltar atrás nos versículos plenos, aqueles homens, quando chegaram, precisaram ficar de longe, precisaram gritar, porque não podiam estar perto. Agora, depois de curados, aquele que volta agradecido não precisa mais ficar de longe, não precisa mais gritar, pode até mesmo sussurrar, porque a sua vida transformada por Jesus permite que Ele esteja perto das pessoas e perto do próprio Jesus. Por que aconteceu isso? Porque ele teve um coração agradecido. Um coração agradecido encurta relacionamentos. Um coração agradecido aproxima corações.
um coração agradecido proporciona a possibilidade de abraços que não foram dados, de beijos que não foram beijados, afagos que não foram afagados. Corações agradecidos permitem que não gritemos mais, mas que sussurremos perto daquele com quem nós gostaríamos de estar. E por causa das muitas coisas que nos afastam, já não existem mais, porque Deus entra na nossa vida, na nossa história, como entrou na história daqueles 10 homens, mas somente experimentou esse outro milagre, aquele que voltou para agradecer. Nós pedimos a Deus, muita gente está aqui, orou pelo João quantas vezes, e hoje nós estamos fazendo como aqueles 10 leprosos, diante do Senhor, voltando para agradecer o que Ele fez na vida do Juan. Sabe por quê? Porque a gente não precisa gritar, porque Deus nos aproximou em Cristo Jesus e nós podemos hoje sentir cada vez mais de perto o poder da misericórdia, da graça de Deus sobre nós. Nós não queremos estar longe de Jesus, nós queremos estar perto. Aquele homem experimentou o que os outros 9 não experimentaram. Os outros 9, assim como esse, todos foram curados, mas só um ouviu o que aquele que estava ali pôde ouvir. Somente o agradecido, somente o grato pôde ouvir: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pessoas que não são gratas a Deus, que vivem a vida, querido, não há um, sem medo de errar, não há um neste tempo aqui. E mais, não há um neste bairro de Lagoinha. Eu preciso me consertar, não há um na cidade de São Gonçalo. E eu ainda não consigo ser preciso, não há um no estado do Rio de Janeiro, não há um no Brasil, não há um no continente sul-americano, nas 3 Américas, não há um em todo o mundo que não tenha motivos para agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque se você está respirando, é porque Deus está sustentando você. A vida é presente de Deus, que Ele criou, mas que é o compromisso dele de sustentar. Só que tem gente que faz como os 9, não faz como aquele que voltou e que era samaritano. Eu, pastor Juan, Jennifer, Giovanni, Rosa, Natan, Érica, Cecília, Pires de Lagoinha, amigos, mais antigos ou mais recentes, nós estamos aqui para agradecer ao Senhor, porque reconhecemos que Ele agiu de maneira poderosa e miraculosa na vida, na saúde do João. E eu quero poder ouvir por conta disso sussurros do Senhor Jesus, que eu não conseguiria ouvir se eu tivesse um coração ingrato. E eu não quero, nós não queremos ter um coração ingrato. Nós agradecemos a Deus, porque Ele fez o que fez na nossa vida. Agora eu quero dizer uma coisa: eu agradeceria a Deus, nós agradeceríamos a Deus, se Deus tivesse feito diferente. Porque Deus é bom o tempo todo. Deus foi bom para aqueles 9, como foi bom para aquele que voltou. Será que Jesus não teria condições de saber que os 9 não voltariam? Se Deus não fosse bom com todos, Jesus não teria curado os 9. Curaria só aquele que sabia, ele que voltaria. Mas Ele curou a todos. Só que a grande diferença é que alguns ficam em um relacionamento raso com o Senhor.
Há muitos que procuram e se lembram de Deus e procuram Deus um relacionamento absolutamente raso. E que experimentam a bondade de Deus no seu dia a dia e não passam disso. Mas só quem resolve ser grato a Deus pelo que Ele fez é capaz de estar perto, não longe. Não precisa mais gritar, porque Deus está perto, pode ouvir. Não precisa mais estar longe, Ele está aos pés, pode tocar em Jesus. Não, Ele não precisa mais estar longe das pessoas, porque mesmo sendo samaritano, Deus o purificou. Não há mais distância que separe alguém que foi alvo do amor, da misericórdia, do poder e do milagre de Jesus. Não há por que ficar longe, porque Jesus quebra e transforma pensamentos, relacionamentos, atitudes, Deus transforma tudo. E aquele samaritano agora era uma nova pessoa, não mais leproso, não imundo, transformado, porque chegou perto de Jesus. Se há alguém aqui que tem um relacionamento distante de Jesus, saia daqui refletindo nesse texto, porque Jesus quer, e Ele está aqui hoje, porque quer encurtar a distância entre vocês. Ele não quer que você precise gritar mais distante, Ele quer você de perto, para sussurrar: Deus meu Senhor. Antes, Ele era só mestre. Viram como é que Ele chamava Jesus? Chamava de mestre. Agora é Deus. Jesus, para muitos, é simplesmente uma personalidade histórica, um grande mestre. Mas para aquele que experimenta o cuidado de Jesus na sua vida, Ele não é só um mestre, Ele é Deus. O Deus que cura e que transforma. E Deus tem a misericórdia de nós. Abaixe sua cabeça brevemente e aproveite desse tempo, Senhor. Tu falaste através da tua palavra e que ela encontre guarida em nosso coração, em nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós estamos já encerrando, nós vamos cantar ainda para terminar, mas eu queria pedir que a minha família estivesse de pé. A Jennifer foi uma das últimas a chegar, e a Jennifer estava fazendo prova, né? Ô Jennifer, aquela matéria que eu te ensinei, você conseguiu entender direitinho? Ah, que bom. Você é uma menina inteligente, você tem futuro. A Jennifer foi fazer uma prova e ela não teria como chegar muito cedo, mas graças a Deus estaria. Eu queria pedir que a família estivesse de pé. A Rose, a Giovana está lá? Não sabe? Tá, né? A Rose, o Juan e a Jennifer. Queridos, não sou só eu, não é só o pastor Juan, mas é o Natan, a Érica e a Cecília, que estão lá no Paraná. É a Giovana, que está na sala. Se vocês não viram, depois a gente pode mostrar, né, para os amigos que não viram, o vídeo do Juan correndo com a Cecília, com a Giovana no colo e depois na grama, a alegria da Giovana. Essa alegria que tomou conta do nosso coração. Que o Senhor seja glorificado nessa noite. Amém? Como disse desde o início, disse de novo, e outra vez repito, o ano é pretexto para hoje ainda de novo, mais uma vez, e todo sempre, dignificar, honrar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém? 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 Pode sentar, eu quero só pedir depois que o pastor Juan vem à frente, ele vai dar a bênção. Nós vamos encerrar, eu quero convidar todos que aqui estão para irmos à cantina, para nós lancharmos juntos ali, tá? É o costume de nossa igreja, nós nos reunimos todos os domingos, pela manhã, no café da manhã, e à noite na cantina, para lancharmos juntos e poder usufruir de um momento de comunhão. Aliás, é assim que é feito também lá em Itaboraí, né? Nós tivemos lá semana passada, para ir lá na igreja do Fernando,
E como sempre, a gente tem aquele cafezinho ali saboroso. Então, todos estão convidados. Ninguém ouse sair sem ir à cantina com a gente, tá bom? Vamos ficar de pé e vamos cantar. Preste atenção na letra desse hino que nós vamos cantar. Fala de mar agitado, fala de angústia, de dor, de aflição e de medo. Mas, nessa situação, nessa circunstância, há um Deus presente no barco. O mar pode estar encapelado, agitado, o vento pode ser forte, o barco pode balançar, mas Jesus está conosco no mesmo barco. Deus seja louvado. Pastor João, depois vem interpretar a bênção. Sossegai, sossegai.
Ele vai encerrar isso, né? Mais uma vez, a cada querido, muito obrigado por sua presença. Boa noite. Não é um momento muito confortável. Falar em público, a gente vai pregar, a gente estuda a palavra e o Espírito Santo ajuda. Nesse momento eu tenho que tirar de improviso, é um momento meio difícil. Mas eu quero agradecer a presença de todos os amigos, os irmãos lá de Itaboraí, agradecer os vídeos, né, que vieram, inclusive, né, os dois professores que mandaram vídeo. O Carequinha foi um professor que queria me reprovar. Ele queria me reprovar por causa de falta. Então, por favor, me dá 10 trabalhos, mas não me reprova. Ele me deu um monte de trabalho, mas eu suei na matéria dele. Inclusive, tive que visitar a igreja, algumas igrejas de outras denominações para poder fazer relatório de como é que era todo o trabalho da nossa. Mas hoje ele manda um vídeo, o professor Cleverson virou um amigo e fico muito feliz de ver também o Jair, né, que há um tempo foi para o sul e a gente já não tem mais o contato direto. Meu irmão também, lá no Paraná, enfim, a doutora Miguel, que acompanhou comigo. Eu estive por 8 anos achando que chegaria o dia que não andaria mais. E aí chegou o dia que eu não só ando, mas como consigo largar a luta, consigo até correr. Estou me programando para poder conseguir me inscrever numa competição de corrida. Estou me programando para isso. Mas não vou ganhar medalha de ouro, mas a medalha de participação com certeza não ganho. Estou me programando por isso. Eu quero agradecer a presença de todos e agradecer primeiramente a Deus, porque houve um momento que eu achei que eu não andaria mais, mas ainda no seminário, infelizmente, o professor já não está mais entre nós, normal. Foi um professor que eu olhava para ele e via o amor de Deus no rosto dele. Preso numa cadeira de rodas, necessitado de ajuda para absolutamente tudo, só conseguia mexer alguns dedos. Mas ele falava de Deus com um sorriso, com uma alegria. E mesmo preso naquela cadeira de rodas, precisando de ajuda para dormir, para comer, para fazer necessidades, aquele homem pegou um avião e foi para a Europa em trabalho missionário. Aquele homem foi para a Amazônia andar em barquinho pelo rio para pregar o Evangelho. Que seria eu apenas com dificuldade de andar. Aquele homem foi usado por Deus para mexer na minha vida, para entender que Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Às vezes a gente precisa ouvir os nomes de Deus, aprender a conviver com isso. Eu aprendi a conviver com os nomes de Deus, mas o sim, graças a Deus, chegou. Eu só tenho a agradecer a Deus, porque mesmo que eu ainda não conseguisse andar sem muletas, eu continuaria agradecendo. Não é por ter conseguido largar as muletas que eu agradeço a Deus porque, em primeiro lugar, Ele me deu Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Esse é o principal motivo da minha alegria. O resto é secundário. Enquanto eu tiver voz, pregarei o Evangelho. Seja uma cadeira de rodas, seja em pé como estou, seja numa corrida, podendo mostrar que eu não podia andar e agora consigo correr. Da modo que for. Deus me chamou para pregar, para louvá-lo. É isso que eu faço e continuo fazendo e farei até que Ele me retorne. Vamos orar nesse momento. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Agradeço meus amigos, agradeço minha família, agradeço a Ti por ter vindo a minha vida e ter me ajudado nos momentos mais difíceis. Senhor, eu quero te agradecer porque houve um momento que desenganado estava. Houve um momento que eu achava que não conseguiria. Houve um momento onde eu não tinha diagnóstico. E havia a possibilidade de cada uma que aparecia, eu clamava a Ti que fosse para pelo menos saber o que era. Passei por câncer
e não era. Passei por diversas doenças e não era. Eu queria simplesmente descobrir o que era. E eu descobri, chegaram os exames, tirei um pedacinho do meu músculo e foi descoberto que já tinha sido substituído por gordura e que em algum momento eu não conseguiria mais andar. Hoje estou de pé, sem muleta. Hoje estou de pé, caminhando, correndo. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor me usou no momento de dor para poder alcançar coração. E ainda me usará nesse momento. Muito obrigado. Não há palavras no nosso português. Não há palavras em outros idiomas quaisquer que possam expressar a minha gratidão. Deus, muito obrigado. E agora que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todo o seu povo espalhado por toda a face da terra, para todo e todo sempre. Amém. Amém.